paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está vendo esse vídeo. O que eu quero dizer para você nesta manhã, nesse novo dia, que nós sabemos que nós somos chamados para a obra de Deus, para uma grande obra. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados como ministro da casa do Senhor, obreiros. E nós temos que sempre ter no nosso coração que nós somos limitados. O ser humano, ele tem as suas dificuldades, os seus limites. E o ser humano, ele é sujeito a cair. Ele é sujeito, irmãos, a ter os seus momentos de derrota também. Porque às vezes nós falamos sempre na igreja. Isso é normal. Nós sempre falamos na igreja, irmãos, você é mais que vencedor, você é uma bênção, né? A vida da gente é só vitória. Nós temos esse costume, realmente. Porque o cristão, ele sempre tem que ter aquela autoestima, irmãos. Nós temos que ter autoestima na nossa vida. Para nós poder conquistar vitórias na vida, a gente tem objetivos. Só que nessa caminhada dos objetivos que a gente tem na vida, a gente tem as nossas dificuldades. Não é sempre que você vai receber o sim. É momentos que você vai receber não. É momentos que você vai ficar meio chateado por alguma coisa, frustrado. Você vai ficar pensando assim: Deus, eu caí, Deus, e agora, Senhor? Não fique prostrado, porque nós temos as limitações, sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos pessoas, que não somos perfeitos. Ninguém é perfeito nessa terra. Ninguém é perfeito. Choramos, sangramos, sentimos frio, calor. Passamos por muitas lutas nessa terra. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. O pastor Luciano não é perfeito. Você que está vendo esse vídeo, você não é perfeito. Você pode dizer que você é o santo, que você ora, que você jejua, que você faz isso e faz aquilo, mas você não é santo. Você não é santo. E nós vemos que hoje em dia, irmãos, muitas pessoas, eles têm um grau de santidade na sua vida, que eles acham que tem o grau de santidade, em que tem direito de julgar os outros, tem direito de falar mal dos outros, tem direito de criticar o ministério dos outros, tem direito de fazer tantas coisas, e só ele é o certo. Ele nunca reconhece o seu erro, ele nunca reconhece que passou por momentos em que ele pensou em desistir e sair da igreja. Ele é o santo. Mas eu quero te dizer neste momento, se hoje nós estamos na presença de Deus, não é porque nós somos bons. Se hoje nós estamos na casa de Deus, adorando a Deus, não é porque nós somos bons. É porque Jesus é bom. É porque Jesus é maravilhoso. É porque Jesus, ele tem compaixão das nossas vidas. E a Bíblia nos diz que a causa de não sermos consumidos não é nossas boas obras, não, hein? Não é. A causa de nós sermos consumidos, de Deus não ter permitido que Satanás tocasse em nós, é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas. E nós não somos salvos pelas obras, não. Está enganado. Se alguém disser assim, eu sou salvo pelas obras, você está perdido, irmão. Nós não somos salvos pelas obras.
Porque 99,1% das nossas obras não são boas, não são boas. Às vezes nós fazemos 1% e nós achamos que já temos um lugarzinho lá no céu. Achamos que esse 1% que nós fazemos, nós somos os bons, nós somos os santos, nós vamos ter uma morada lá no céu e é só glória. Irmãos, ninguém é salvo pelas obras, não. Eu te provo na Bíblia. Portanto, o que nós fizer nessa terra não se compara ao que Jesus pagou por nós. O que nós fizer nessa terra, seja para dar a vida, seja para você passar por prejuízos e ajudar o seu próximo, o que você fizer nessa vida não se compara o quanto Jesus pagou por nós. Porque se nós fosse salvos pelas nossas obras, Jesus não precisava morrer por nós. Jesus não precisava passar lá no Calvário, na cruz do Calvário, para morrer por nós. Mas se hoje eu e você estamos na casa de Deus, é porque a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu só estou dizendo, irmãos, e trazendo essa reflexão, esse momento de pensamento, porque muitos se dizem ser santos, santidade, e gosta de julgar os outros, gosta de julgar os irmãozinhos de outro ministério, de outra igreja, ou o irmãozinho que caiu, aquela pessoa que fracassou, aquela pessoa que outrora pregava, aquela pessoa que outrora cantava e hoje não se encontra mais na presença de Deus. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que foi pegada num ato de adultério. A Bíblia diz que essa mulher, irmãos, ela foi julgada pelos homens, ela foi julgada, ela foi arrebentada a sua vida. Muitos pegaram pedra para querer atirar nesta mulher. E Jesus falou bem assim, ó: quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Pode jogar a primeira pedra. Eu acredito que naquele momento, quando Jesus falou isso, muitos começaram a pensar consigo mesmo, dizendo: poxa, hoje mesmo eu briguei, hoje mesmo eu critiquei, hoje mesmo eu fiz algo errado. E como que eu vou jogar uma pedra nesta mulher? Como que eu vou apedrejar ela, sendo que o próprio Jesus está falando que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra? A Bíblia diz que todos aqueles que julgavam aquela mulher largaram as pedras no chão e saíram. Sabe o que eu quero te dizer? Quem sou eu para jogar pedra em você? Quem sou eu para jogar pedra no meu irmão? Quem sou eu para lançar o meu irmão, a minha irmã no inferno? Quem sou eu? A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso advogado. Jesus, Ele está intercedendo. Jesus, Ele está nos perdoando, porque a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica, irmãos. E se o sangue de Jesus nos purifica, por que que nós julgamos o nosso próximo? Por que que nós julgamos o nosso irmão? Por que que nós pegamos pedra e lançamos contra o nosso irmão? Sendo que Jesus é misericórdia, Jesus é amor, Jesus não é como eu, Jesus não é como você. Jesus, Ele é amor, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu Jesus por nós, para morrer por nós. E a Bíblia diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te dizer que ninguém é justificado pelas obras, somos justificados pelo sangue. E é o sangue que não é o sangue do meu pai, não é o sangue da minha mãe, não é o sangue do meu irmão,
Não, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Portanto, pense, pare para pensar antes de julgar alguém. Pare para pensar antes de pronunciar uma palavra contra uma pessoa. Pare para pensar antes de falar algo que entristece o coração do seu irmão, porque o seu irmão precisa de misericórdia. O seu irmão precisa da tua oração. O seu irmão precisa de uma mão, de um braço. O seu irmão precisa de alguém que esteja com as mãos estendidas para abençoar. Portanto, neste novo dia, eu quero pedir a você, quando for ouvir comentários, ouvir algo contra o seu irmão, contra o seu pastor, contra o seu líder, contra o obreiro da casa de Deus, nunca tire as suas conclusões precipitadas. Nunca critique. Se você viu teu irmão cair, ore por ele. Se você viu teu irmão fraquejar, ore por ele. Porque da mesma forma que a misericórdia do Senhor foi sobre a sua vida, a misericórdia também vai sobre a vida dele. Porque nós não somos separados só nós para a salvação. Jesus, ele morreu por todos. Ele não morreu só pelo pastor Luciano. Ele não morreu só pelo pastor Marcelo. Ele não morreu só para os obreiros. Ele não morreu só para a nossa igreja de Cristo fazendo missões. Jesus, ele morreu pela humanidade. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos nós. Portanto, quero te dizer neste dia, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Hoje eu pude acordar, abrir os olhos, respirar, sentir a graça de Deus, sentir a misericórdia do Senhor. Enquanto estou indo para o meu trabalho, estou sentindo a presença do Senhor. Enquanto eu volto do meu trabalho, eu volto sentindo a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Portanto, neste novo dia, glorifique a Deus. Reflita, porque Deus Deus, ele é amor. Deus é misericórdia. E naquele dia Deus será o juiz. Naquele dia. Aí muitos que estão julgando, querendo tomar a posição de Deus aqui na terra, naquele dia vai ter muita surpresa. Porque a Bíblia diz assim, ó, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome oramos, fizemos grandes maravilhas. Mas a Bíblia nos fala que o próprio Deus vai falar assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que eu quero te dizer? Quando nós julgamos o nosso próximo, nós cometemos iniquidade. Quando nós falamos do nosso próximo, quando nós criticamos o nosso próximo, nós estamos cometendo iniquidade. Então, se você vê o teu irmão tropeçar, estenda suas mãos, ajuda ele, ajude ele, porque fazendo isso, você está contribuindo para você, porque você não está sendo juiz, você está usando misericórdia para o teu próximo. A Bíblia não fala sobre o bom samaritano? Aquele homem que caiu na estrada, ninguém dava nada para ele. Passou o sacerdote, passou de largo. Passou o levita, passou de largo. Mas passou um homem que olhou e teve íntima compaixão daquele homem que tinha sido assaltado, que estava quase morto. E aquele homem curou aquele rapaz que estava quase morto. E aquele homem curou suas feridas. Eu quero te dizer que o papel da igreja, o papel daqueles que servem a Deus, precisa ser o papel do bom samaritano. Precisa ser o papel daquele que abençoa e não aquele que julga. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e Deus abençoe o seu ministério. Que o seu ministério seja um ministério da misericórdia, não seja um ministério do juízo, porque o juízo não pertence a nós, o juízo pertence a Deus. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.